Olá, seja bem-vindo. Você está no curso de Fundamentos de Redes de Computadores. Esta é a videoaula número 3, Rede ponto a ponto. Meu nome é Mário e ministrarei a vocês essa videoaula, onde abordaremos os seguintes pontos: conexão ponto a ponto, vantagens de uma conexão ponto a ponto, características de uma conexão ponto a ponto e requisitos de uma aplicação ponto a ponto. Vamos lá. O que vem a ser uma conexão ponto a ponto? É uma conexão peer-to-peer, do inglês para a par, ou simplesmente ponto a ponto com a sigla P2P. É uma arquitetura de rede de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente quanto como servidor, permitindo o compartilhamento de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central. As redes P2P podem ser configuradas em casa, em empresas e ainda na internet. Esta é uma imagem do que seria uma rede em P2P. Cada computador funcionando como um ponto de uma rede que funciona tanto como cliente, este computador pede para este computador, tanto como este computador serve a este computador, e assim para todos os demais pontos dessa rede. Todos os pontos da rede devem usar programas compatíveis para ligar um ao outro. Uma rede peer-to-peer pode ser usada para compartilhar músicas, para compartilhar vídeos, para compartilhar imagens, dados, enfim, qualquer coisa com formato digital. Alguns exemplos de programas são o Limeware, o Emule, Napster, entre outros como o Shariaza. Os pares, os peers, são os participantes da rede e são igualmente privilegiados na aplicação. Essa aplicação tem suas tarefas ou cargas divididas em pares. Cada computador da rede é um nó, ou seja, um ponto de interconexão da rede, e fica responsável por uma parcela dos recursos da rede, tais como armazenamento, poder de processamento e largura de banda. Os recursos são divididos diretamente entre cada participante da rede sem a necessidade de uma coordenação ou de um servidor central. Aqui nessa imagem temos um P2P descentralizado. No primeiro passo, um nó faz a requisição aos nós locais. Ou seja, este nó faz a requisição aos nós locais. Os nós locais pesquisam outros nós. Ou seja, cada um desses nós vão pesquisar por outros nós, tornando uma cadeia infinita de nós. Quando o conteúdo é localizado em qualquer uma parte, um apontador é passado de volta até chegar ao nó inicial, sem nenhuma transferência direta, fazendo aqui uma transferência direta de arquivos. Finalmente, os nós iniciam a transferência diretamente entre eles, evitando os intermediários. Nesse modelo de rede, cada par de computadores são fornecedores e consumidores de recursos, diferentemente do modelo cliente-servidor, onde o servidor alimenta toda a rede e os clientes somente consomem. Um sistema P2P sem uma infraestrutura central. Olha só, não tem nada aqui no meio. Cada par se liga entre si através da rede mundial de computadores. Já na usual, a disposição de uma rede usual é centralizada, baseada em servidores. Aqui está um servidor com vários outros usuários conectados a esse servidor. Quais são as vantagens de uma conexão ponto a ponto? Bom, não depende de um servidor e todos os nós estão interconectados, permitindo o acesso a qualquer nó de qualquer nó. Por não se basear em uma arquitetura cliente-servidor, onde apenas o servidor é responsável pela execução de todas as funções da rede, o P2P tem uma enorme vantagem, justamente por não depender de um servidor. E todos os nós estão interconectados.
o que permite o acesso de qualquer nó a partir de qualquer outro nó da rede. Por esse motivo, a rede tem uma elevada disponibilidade. Nessa arquitetura, a partilha de recursos e a performance são superiores. Outra vantagem, melhor desempenho e de forma econômica. Como os recursos necessários são distribuídos entre todos os nós, é possível conseguir um melhor desempenho de uma forma muito mais barata. Devido à inexistência de um servidor central, a rede P2P apresenta maior robustez e segurança por não poder sofrer um ataque centralizado. Características das conexões ponto a ponto. O seu design garante que cada usuário contribua com recursos para o sistema. Apesar de eles poderem diferir nos recursos que contribuem, todos os nós em um sistema peer-to-peer possuem a mesma capacidade funcional e responsabilidade também. Requisitos de uma aplicação ponto a ponto. Para funcionar eficientemente, sistemas peer-to-peer devem se preocupar com os seguintes requisitos não funcionais. Escala global. As aplicações devem ser projetadas de modo a suportar o acesso de milhões de objetos em dezenas ou centenas de milhares de hospedeiros. Otimização de interações locais entre nodos vizinhos. O que vem a ser isso? As aplicações devem colocar os recursos perto dos nós que mais os utilizam. Ou seja, o recurso deve estar o mais perto possível de quem vai pedir esse recurso, facilitando assim e tendo uma velocidade maior. Disponibilidade. Quando os hospedeiros saem do sistema voluntariamente ou involuntariamente, o sistema deve detectar a partida deles e redistribuir as suas cargas e os seus recursos. Segurança dos dados. Em sistemas de escala global, com participantes de diversas origens, confiança deve ser construída com o uso de autenticação e mecanismo de criptografia para garantir a privacidade dos dados e da informação. E o último, anonimidade e resistência à censura. Anonimidade é uma preocupação legítima em muitas situações que demandam resistência à censura. Um requisito relacionado é que hospedeiros que guardam dados devem ser capazes de negar plausivelmente a responsabilidade sobre a posse e o suprimento desses. Bom, eu agradeço a todos pela sua presença e muito obrigado. Até a próxima videoaula.